Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Neste vídeo a gente vai responder a questão 3.22 do livro de Química, Brown, edição 9. Vamos lá então. Letra A. Qual é a massa em gramas de 1 mol de carbono 12? Bem, o carbono que a questão está se referindo é o mesmo carbono, o elemento carbono que está na tabela periódica. Então, se a gente correr lá e olhar qual é a massa atômica, nós vamos encontrar um número próximo de 12. Qual é a unidade de medida? É gramas por mol. Bem, de cara a gente já vê que a massa em 1 mol de carbono é 12 gramas. Não entendi. Bem, vamos desenhar isso aqui, vamos organizar isso aqui de uma outra forma. Isso significa que a cada 1 mol de carbono nós temos 12 gramas. Então, pegamos lá um monte de carbonos e juntamos, ou seja, temos 1 mol de carbono na mão. Isso significa que a gente tem 12 gramas. Se a gente pegar lá uma balança, a gente vai ver que nós temos 12 gramas. Ao mesmo tempo que o contrário também funciona. Se a gente medir na balança tiver 12 gramas de carbono, isso significa que a gente tem 1 mol de carbono, certo? Então, respondendo a letra A, 1 mol de carbono tem 12 gramas, certo? Uma questão bastante conceitual. São as relações aí químicas que nós temos que deixar muito claro. Isso é muito importante para que a gente possa realizar cálculos mais complexos aqui, tá? Então, letra B. Quantos átomos de carbono estão presentes em 1 mol de carbono? Bem, o mol, pessoal, a gente não pode esquecer o conceito de mol. O mol é uma quantidade. Bem, mol equivale a você dizer, olha, eu quero meia dúzia de ovos. Bem, meia dúzia de ovos, né, é igual a 6. 6 ovos. Você fala, olha, eu quero meia dúzia de bolachas. Então, significa que você quer 6 bolachas. Olha, eu quero meia dúzia de xícaras. Então, significa que você quer 6 xícaras. Eu quero um par de meias, ou seja, você quer 2 meias. Então, o mol nada mais é que uma abreviação, entre aspas, né, de uma quantidade. E qual é essa quantidade de 1 mol? Pessoal, 1 mol está relacionado com a constante de Avogadro, que é 6,02 vezes 10 elevado a 23. Ou seja, eu quero 1 mol de ovos, ou seja, eu quero 6,02 vezes 10 elevado a 23 de ovos. Eu quero 1 mol de R$1, então eu quero 6,02 vezes 10 elevado a 23 reais. Certo? Então, esse é o conceito de mol. Mol é quantidade, tá? Mol é uma grandeza diferente, por exemplo, da massa. Aqui nós estamos falando de massa, aqui nós estamos falando de quantidade. Então, voltando para a letra B, quantos átomos de carbono estão presentes em 1 mol de carbono? Bem, se 1 mol de carbono é igual a 6,02 vezes 10 elevado a 23, significa que nós temos 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos de carbono. E isso também significa, se a gente tem na nossa balança 12 gramas de carbono, significa que lá tem 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos de carbono. Então tem tudo, essa quantidade de carbono lá na tua balança. Tem tudo isso aí, ó, cheio de carbono ali. Estou fazendo C simbolizando carbono aqui. Então você tem um monte de carbono. Exatos 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos de carbono. Então é isso que você tem na sua balança. Uma maneira de você imaginar, certo? Que é exatamente isso que a questão quer que você faça. Imagine toda essa quantidade, como é que funciona, qual é a relação de mol e constante de Avogadro com relação à massa também. Certo? É uma questão conceitual. Caso você tenha dúvida,
releia o capítulo do livro, tá? Para que você possa fixar ainda mais os conceitos. Eu repeti bastante esse número, pode soar um pouco chato, mas você vai usar muito essa constante aqui, tá? 6,02 vezes 10 elevado a 23. Certo? Então, muito obrigado por ter assistido esse vídeo e até a próxima. Valeu!